Mais uma vez, graça e paz. Confesso que estou sem desabituado, né? Deus tem seus propósitos. Consultei o presbítero Ronaldo por estar impossibilitado de estar hoje aqui. Me incumbiu no início da semana de arrumar alguém para ministrar hoje à noite, ou eu mesmo. 6 candidatos busquei, todos foram não. Inclusive o último está ali, na porta. Então estou aqui. Amém? Romanos capítulo 5. Vamos ler o parágrafo do versículo 1 ao 11. Depois da leitura, nós estaremos cantando mais um louvor daqueles pinçados lá da antiguidade, né? E também aproveitar a oportunidade para agradecer a Deus pelas famílias. Hoje é o Dia Internacional das Famílias. Como é bom ter família. Não a casa, porque muitos que têm casa, mansões, apartamentos em cobertura, estão aí perdidos, desesperados, angustiados, solitários, alguns até tirando a própria vida, como a gente tem visto. Mas quem tem um lar, tem uma família, tem quem lhe espere, tem quem lhe ame, mesmo com falhas, mesmo com todas as nossas idiosincrasias, mas ter alguém que confia em nós, que está do nosso lado, como isso é bom. Por isso é a base de toda a sociedade humana, mesmo que queiram inverter os papéis, mesmo que queiram dizer que isso é retrógrado, que isso não tem a ver, família é a base da sociedade. Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 11, diz assim, na versão revista atualizada: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas se Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém? O irmão vai soltar aí o hino 9 e depois estaremos meditando. Quem lembrar, canta comigo. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 90
deixou no deserto e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no deserto e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Amém, glória a Deus. Amém. Os irmãos perceberam quando a gente se acostuma com uma força de expressão que mudamos, fica meio que estranho, né? No coro desse hino, estamos acostumados a ouvir que foi que ele deixou lá num curral, num aprisco, mas a Bíblia diz que foi no deserto. O romantismo ensinou uma coisa, a Bíblia ensina outra. E esta noite eu garanto a vocês que o que Deus mandar falar, eu falo. Porque eu não quero ganhar ponto com pessoas, nem aqui nem na internet. Eu quero ganhar ponto com Deus. Eu quero fazer a vontade dele. Irmãos, as consequências da justificação é o que nós vamos ver nestes minutos que nos resta no culto. Mas antes de falarmos aqui, vamos imaginar, vamos narrar aqui um julgamento, um suposto julgamento que está ocorrendo em um tribunal em qualquer lugar do mundo. Com certeza, para haver um julgamento, tem o juiz, tem a defesa, tem a acusação e tem o réu. Geralmente, alguns julgamentos não têm o corpo de jurado, é o próprio juiz que determina a sentença, após ouvir, ter acesso aos autos, às provas, enfim, como nos casos famosos aí da Lava Jato. Não havia um corpo de jurado, era ou um juiz ou juízes, um colegiado. Então pensemos neste julgamento. E vamos nos colocar como réu deste julgamento. Ali estando o juiz que está ali sentado para dar a sentença ou a absolvição, só tem essas duas saídas, ou a sentença, a pena ou a absolvição. Ou o indivíduo é culpado ou é inocente. Se o juiz achar que é culpado, o condena e dali ele é levado pelos policiais ou por uma força de segurança para cumprir a pena. Se ele é inocente e o juiz assim vê, e da absolvição também ele é retirado e não fica ali e nem se aproxima do juiz. Dali vai embora, vai viver sua vida. Talvez aquele juiz nunca o veja mais, nem tampouco ele ouça falar daquele juiz, mas também não tenha sequer mais contato com ele.
no julgamento que nós vamos tratar aqui foi totalmente diferente. Porque nós entramos no tribunal culpados, cheio de culpa, totalmente culpados. Mesmo assim, o juiz cônscio da nossa culpa, sabendo que éramos culpados, ele nos absolve. Melhor, nos absolve e nos leva com ele. E nos mantém com ele. E nos quer com ele. É essa a justificação proveniente da cruz. E é disso que precisamos tratar em dias tão difíceis, tão turbulentos. Não é falar de vitória material. Não é falar de sucesso material. Porque tudo isso desgasta, passa, transtorna, traz problema, traz consigo, muitas vezes. Mas falar dessa esperança que nós vamos tratar, só traz benefícios, aqui e, por fim, a vida eterna de glória. Amém? Essas consequências que nós vemos nesse parágrafo, do versículo 1 ao 11, o apóstolo, ele, quando inicia Romanos, lá do capítulo 1, dos versículos 18 até o capítulo 3, o versículo 20, ele ali mostra a necessidade dessa justificação. Dos versículos 21 do capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 25, ele vai mostrar o meio desta justificação, como ocorre esta justificação. E agora, do capítulo 5 e até o capítulo 8, ele vai relatar os frutos desta justificação. E o que nós vamos tratar nesta noite é um destes frutos, a paz. Inclusive, no capítulo 4, ele vai lançar mão de um personagem respeitadíssimo por seus conterrâneos judeus, que foi Abraão. E ele vai mostrar que Abraão creu e foi justificado mesmo não sendo circuncidado. Está lá toda a narrativa no capítulo 4. E agora, quando ele começa o capítulo 5, porque ele termina o capítulo 4 falando exatamente do processo dessa justificação através de Cristo, então no capítulo 5, ele vai mostrar os resultados dessa justificação. E 6 afirmações ousadas que ele faz dentro deste parágrafo. O primeiro, temos paz com Deus. Versículo 1. Segundo, estamos firmes na graça. Versículo 2, parte A. Terceiro, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa é a nossa esperança. Versículo 2, parte B. Quarto, também nos gloriamos na tribulação. Os versículos dos 3 ao 8. Nós seremos salvos por meio de Cristo. É a quinta afirmação, versículo 9 e 10. Seremos salvos, irmão? O que é isso? Vamos, daqui a pouco veremos. E, finalmente, a sexta afirmação. Nós nos gloriamos em Deus. Versículo 11. Amém? Então, que o Senhor encha o nosso coração com essa leitura tão maravilhosa, que dispensa comentário, mas que estamos aqui na dependência dele para falarmos o que o Senhor quer falar. Versículo 1, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra justificado é uma palavra bem forense, né? Que leva bem para a área, né? A irmã que é advogada ali sabe, né, irmã? A irmã ali. É uma palavra bem técnica
no sentido jurídico. Interessante é que esta justificação nos trouxe a paz. Mas que paz está se tratando aqui? O que é que o apóstolo, qual é essa paz? Será a paz na empresa que eu trabalho, ou com quem eu trabalho, com a minha família, no meio da sociedade, no meu dia a dia? Será que é desta paz que esta justificação que foi proveniente, que veio mediante a fé, esta fé, não que eu, de um momento para outro, ela nasceu em mim, ela surgiu em mim, mas esta fé que foi implantada em mim pelo próprio Senhor, que se agradou de mim, de você, e fez com que este sentimento de crer no Filho dele nascesse em nosso coração, para podermos ir até ele, e ele nos perdoar e nos justificar. Então, mediante essa fé, essa paz foi selada por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Era preciso haver um ato expiatório, mas esse ato expiatório só podia ser feito por quem fosse perfeito. Então, dentro deste salão não existe um sequer, e o que fala para vocês talvez seja o mais imperfeito. Mas Jesus vindo, enviado por Deus, perfeito, entrou no tribunal e assumiu a nossa culpa. E a sentença para o condenado era a morte. E ele disse: eu aceito a sentença. E nos justificou. Então, esta paz que o apóstolo está falando aqui é aquela mesmo que ele trata lá em Filipenses. É a paz que excede todo entendimento. E o que significa a paz que excede todo o entendimento? É exatamente no meio das mais absurdas situações, no meio das avalanches, das tempestades, das negras noites desta vida, nós não nos desesperarmos, nós não chutarmos o pau da barraca, nós não irmos para o extremo, para a via de fatos ou para outras atitudes destrutivas, mas continuarmos confiantes, porque dentro de nós, independente das estruturas externas, dentro de nós repousa uma paz que não está na segurança do emprego, que não está na posição social, que não está no bem familiar ou de uma casa boa e quitada junto aos órgãos governamentais, mas que está em Cristo Jesus, que conquistou a verdadeira paz por nós. E é inabalável. E outra, ela não finda ao chegarmos à sepultura. Então é desta paz, é este fruto, esta primeira afirmação que Paulo está fazendo aqui. Nós temos paz com Deus. Se, meus amados irmãos, temos inimizade, e eu já passei por esse processo, com pessoas que não têm boa índole e que sabemos que são poderosas e que podem fazer-nos o mal, se temos inimizade com alguém assim, é complicado, tira nosso sossego, tira o sono, o indivíduo vai ficar com medo de andar, de transitar livremente, porque pode a qualquer hora encontrar este suposto inimigo. Imagina ter inimizade com o próprio Deus, irmãos. Que consequências! Se está nas mãos dele, quem é contra nós, como diz o capítulo 8 de Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus for contra nós? Quem conseguirá nos livrar da mão de Deus? Me digam aí. Força nenhuma do universo vai conseguir, mas só um ato, uma força, uma atitude foi capaz de nos livrar da ira de Deus. O ato vicário de Cristo, seu Filho, na cruz do Calvário. Agora eu posso sair
você pode sair livremente, sem estar espantado, sem estar assombrado, sem estar acuado, sem estar caçapado pelas hostes do inferno, porque nós temos paz com Deus. Por isso Paulo diz, ela excede, ela suplanta a compreensão da ciência, da lógica, do pragmatismo. Ela, não entendo. Eu nunca tirei da minha mente uma cena que eu vi uma vez na televisão, há uns 20 anos ou mais, quando um assaltante atirou numa senhora dentro do Bradesco, uma jovem senhora, e ela estava com um filhinho no braço, e a bala varou a criança e ela, e os dois morreram ali dentro daquela agência. O pai, um jovem cristão, no dia do velório, ao lado do caixão da esposa e da filhinha, o repórter perguntou a ele o que ele achava, o que era que ele tinha a dizer. E ele disse só uma coisa: quem fez isso com minha família é pela ausência de Cristo no coração. Vocês estão entendendo? Quando a pessoa tem a paz de Deus dentro de si, perde a família de uma forma covarde, trágica, mas não se desespera e ainda tem uma palavra. Ainda tem uma palavra para evangelizar, até mesmo o algoz que tirou a vida da sua família. A segunda afirmação de Paulo, estamos firmes na graça. Olha o que diz o versículo 2, a parte A. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes. Foi por intermédio de quem que a gente teve acesso. A palavra acesso aqui não é muito conveniente, porque acesso dá a ideia de você a qualquer hora chegar aí. Eu vou. Não. A palavra mais correta deve ser introduzido. Nós fomos introduzidos na sala do rei, na sala do trono. Nenhum aqui foi ou veio porque queria. Eu não podia ver um culto ao ar livre, que combinava com os coleguinhas na época para jogar pedra e fazer tudo que fosse de arte, porque detestava o crente e as coisas de Deus. E creio que todos, mesmo que não tenha essa impulso, essa indignação, mas de um jeito ou de outro, sempre procuramos as coisas do mundo e as coisas de Deus nunca. Mas quando Ele nos chama, quando Ele nos busca, é diferente. Então, meus amados irmãos, o texto está dizendo aqui que nós estamos firmes na graça. E quem nos levou a esta graça, e quem nos abriu o acesso, ou quem nos introduziu neste âmbito, neste lugar seguro, foi ninguém menos do que o Filho de Deus, meus irmãos. Então, como é que Jesus me dá e toma? Como é que hoje eu estou e amanhã não? Eu estou falando isso em relação a muitos que aprenderam um conceito de que eu estou salvo, mas eu tenho que batalhar, eu tenho que fazer minha parte. Senão, eu vi até um renomado pastor, que está na internet esse vídeo, e vocês têm condição de vê-lo. Vá lá e pesquise, falando sobre a perca da salvação. Ele disse, não, é como se nós estivéssemos num trem. Enquanto estamos dentro do trem, estamos seguros. Estamos indo à viagem, vamos chegar. Mas se o trem parar na estação, você descer e não voltar para o trem, você fica. Misericórdia. Se os políticos desonestos, às vezes promete e faz, imagina Jesus que é honesto todo. Ele iria dar e tomar, meu irmão, feito um menino buchudo que dá o pirulito e ficou com a cara feia e tomou de novo e vai, vira e mexe?
Se vocês, sendo maus, sabem o que dá a seus filhos, imagina o Pai que é perfeito. Então nós estamos firmes nesta graça, nós estamos firmes nesta posição, e nada, como diz Paulo no capítulo 8, nada pode nos tirar dela. O próprio Jesus disse: aquele que eu tomar pela mão, ninguém toma da minha mão. Então, se você foi justificado, se eu fui justificado, não se preocupe. A caminhada aqui é cheia de deslizes, é cheia de ai, de ui. Mas se fomos justificados um dia por Ele, apesar de todas as falhas e deslizes, um dia estaremos face a face com Ele e desfrutaremos eternamente da sua santa e gloriosa presença. E deixa eu dizer uma coisa boa, maravilhosa: lá não vai ter mais essa tentação miserável, esse pecado corrosivo, essa coisa danosa que nos acaçapa, que nos massacra, que nos faz sofrer no decorrer da nossa vida. Então estamos firmes, irmãos, porque foi Ele que nos introduziu lá, e só Ele, tão somente Ele, pode nos tirar de lá. Mas se Ele já nos carimbou, se seu nome e o meu estão escritos no livro, pode ficar tranquilo. Agora, isso não é um passaporte, isso não é um voucher para eu fazer o que quero, o que dá na telha. Se alguém pecar, é se. Se alguém cometer deslize, é se. Não é fazer do pecado, da falha, uma profissão de vida. Porque se assim for, nunca houve justificação no coração desta pessoa. Nunca este indivíduo foi alcançado por essa justiça. Ele pode até estar na igreja, ele pode até ser pastor de igreja, mas ele nunca foi um salvo. E lembrem-se que as palavras duras de Jesus, naquele dia, não vai ser dirigida a ímpios, não vai ser dirigida aos ateus, mas vai ser àqueles supostos crentes. Apartai-vos de mim, que eu não os conheço. Por que ele vai dizer isso? Porque essa turma vai dizer: em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz milagre, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome curei os enfermos. E Jesus dirá: apartai-vos de mim, que eu não conheço. Então essa é a segunda afirmação: estamos firmes nesta graça. A terceira, continua na alegria, continua lúdica a coisa, né? Esse idílio. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 2, parte B, que diz assim: na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Irmãos, vocês percebem o que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando que a esperança da glória de Deus que nos faz glorificar. Glorificar é um estado de alegria e de reconhecimento para um ser superior. No caso aqui, o Deus Criador. Então, meus irmãos, se nós temos dentro de nós essa perspectiva de futuro eterno, de que todas as coisas um dia hão de ser restauradas conforme a soberana vontade de Deus, nós não vamos ficar detidos com as picuinhas desta vida. Nosso projeto de vida, irmãos, não vai estar assentado, firmado numa coisa humana, passageira, que frustra, que cansa, que vira rotina. Mas nós estaremos tão somente glorificando nessa esperança que a glória de Deus, que hoje é absoluta, e nós cremos nisso, neste dia que nós esperamos, ela
abundará em toda a criação, restaurando tudo novamente, como no princípio de todas as coisas. Então, é nessa expectativa, é nessa certeza, e essa certeza não pode ser medida ou não pode ser aniquilada pelas coisas fúteis da vida. Não podemos desistir, irmãos, porque Jesus não desistiu quando saiu da fortaleza Antônia e caminhou mais de 2 quilômetros, já todo trôpego, já tendo convulsões de tanto ter apanhado durante a madrugada inteira, e os absurdos infames que os judeus, os soldados romanos, fizeram com ele dentro do pátio daquela fortaleza. Ele já estava sem força e com um processo de tetanização que se avançava de forma terrível sobre o seu ser. Ele tinha todos os motivos para parar ali e até morrer ali sentado, mas ele foi convulsivo. Mesmo tendo convulsões, como no momento em que aparece alguém e os homens forçam para que o ajude a levar a cruz. Mesmo sendo auxiliado por alguém, porque humanamente, e temos que lembrar que ele era 100% homem, humanamente ele não tinha mais forças físicas para chegar até o Calvário. Mas ele se levanta no limite de todas as suas forças, buscando aonde não tinha mais. E caminha passos trôpegos, lentos, mas ele vai até o cume do Calvário, porque era lá aonde ele iria concluir a obra da redenção. Se ele não desistiu, eu não tenho direito de desistir. Só porque aperta o sapato, só porque tem um caroço de milho no sapato, isso incomoda, mas é só incômodo. Com ele foi muito pior, porque comigo e com o irmão nós merecemos e ele não. Ele não. Então, se sabemos que ele realizou isso por nós, se sabemos que isso foi concretizado por nós, e que um dia, todos estes corpos aqui, muitas vezes cansados, ficando velhos, né? Que todos estamos nessa caminhada, a mocidade passa, a beleza é efêmera, as doenças vêm, os problemas vêm. Eu também estive vários dias aí enfermo. Isso é comum. Mas um dia tudo isso vai passar. Agora vamos para uma terceira, para uma quarta afirmação. Ele, nos 3 primeiros pontos, ele falou que temos paz com Deus, estamos firmes na graça, nos gloriamos na esperança. Agora ele diz, também nos gloriamos nas tribulações. Versículos 3 a 8. Antes de ler o texto, deixa eu deixar logo claro para você aqui. Essa tribulação de que ele fala, a palavra expressa lá no original é aperto, pressão. Não era mais voltada para as pessoas que, buscando seguir um determinado conceito de vida, como os cristãos, eram perseguidos, eram açoitados, eram presos, eram tirados das suas casas e tendo seus bens tirados de si e levados até a morte. É dessa tribulação que o apóstolo está tratando no texto. Não é meu aperto financeiro. Não é minha enfermidade causada pelas doenças comuns e as que virão. Não é esse tipo de tribulação do nosso dia a dia
causado pelos problemas e as patogenias da vida. Esta é tribulação de quem serve a Cristo. E na obra desse, e no exercício desse trabalho, desse servir, sofre perseguições. Vamos aqui. Agora, por que essa tribulação é motivo de glória? Ele vai fazer aqui uma listagem. Ele lista essa situação aqui, porque no versículo 5, no versículo 3, aliás, não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Aí ele vai dizer por que se gloriar. É porque ele é masoquista? É porque ele é um doido? É porque ele gosta de sofrer? O masoquismo é isso, é gostar de sofrer. Mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Primeira coisa, o primeiro elo dessa corrente, que Paulo vai nos informar do porquê se alegrar na tribulação em favor do reino de Deus. Só uma pessoa vivida em alguma coisa vai ter sustento, vai ter firmeza. Se a pessoa nunca passa por um processo, algo, qualquer que seja, a primeira vez que ele enfrenta, há um caso que eu posso exemplificar dentro disso. Principalmente nos países nórdicos, como a Suécia, a Dinamarca, a Finlândia, aonde as crianças nesses lugares são criadas, bem trancadas, em ambientes bem assépticos, bem longe de tudo que nossas crianças, ao contrário, são criadas de pés descalços, pisando na areia, todo esse tipo de coisa. Outro tempo eu li que as crianças desses países eram bem suscetíveis às enfermidades, às contaminações. Por quê? Porque não tinha contato com os vermes, com as bactérias, com os fungos, com os patógenos, e aí o próprio corpo começava a adquirir resistência. Isso é normal, gente. Então, quando tinha qualquer gripezinha, era para morrer. Era para não resistir. Então, a tribulação, pensemos a tribulação como um futuro próximo da nossa casa. Quando nós éramos meninos, eu cheguei até a tomar banho ali no barreiro, que chamava o barreiro da lavanderia, que tinha ali do lado direito, descendo a pista. Uma vez tinha um lixão aqui, era um lixão aqui, detrás do antigo Boa Esperança, era um lixão. Aí choveu e o churume, que é aquela água preta do lixão, desceu para lá, ficou preto. E eu, mais um colega que morreu, não disso, mas de cachaça, a gente tomou banho nesse dia dentro do açude. Quando cheguei em casa, ninguém aguentava o mau cheiro. Imagina aí, estou vivo aqui, gente. Talvez alguns patógenos ali presentes estejam no meu corpo e eu não morra mais daquela contaminação, daquele tipo, entendem? Então a tribulação, ela produz a perseverança. Ela nos mantém firmes. E isso é, quando observamos a esperança do versículo 2, certo? Quando a esperança na glória de Deus está dentro do nosso coração. Aí vai vir o quê? A tribulação ocorre? Vai. Mas aí vem a perseverança. Aí ele vai seguindo. E a experiência, ou a perseverança, produz a experiência. A perseverança produz a experiência. Ou seja, antiguidade é posto. Um amigo, um colega vendedor costumava dizer isso. Antiguidade é posto. E é fato. Quanto mais você é acostumado naquilo que você faz, mais você se torna hábil naquilo. Mas você adquire conhecimento. Como é que alguém vai confortar outrem
se nunca passou por um processo de que um dia foi confortado? Me diga, como é que eu posso dar uma palavra de ânimo para alguém que está cai, mas não cai, se eu nunca estive cai, mas não cai? Se eu nunca senti, pelo menos, aquela dor parecida que aquele semelhante está passando. Vamos ser um instrumento muito útil na mão de Deus, quando, passados pela prova, enfrentarmos a prova, perseverarmos nela, com a experiência agora adquirida dentro do campo de batalha, vamos ter ferramentas suficientes, vamos ter estatura suficiente para ajudarmos quem está à beira do desespero. Olha como isso é positivo. Olha como isso traz resultados benéficos para a vida do cristão. Aí ele continua. E a experiência produz o quê? A esperança, gente. Já disse alguém que o pior infortúnio, a pior mazela que pode acontecer para um ser humano é perder a fé em Deus, a esperança e continuar vivo. E é verdade, gente. Ou vocês não lembram que não faz um mês que deu um branco, a Covid teve esse problema, viu? Tem hora que falha e eu tento às vezes tentando me lembrar do nome de um amigo ontem, eu com ele, que conheço há tantos anos, e ele lá em Ivanildo, naquela hora eu não estava me lembrando do nome de Jailton, eu com a vergonha maior do mundo. Aí depois veio. Um empresário bem-sucedido lá do Rio Grande do Sul, 45 anos, uma família bonita, gente, vocês viram na televisão. Ele não estava morando num casebre, não, ele não estava andando de carro com 20 anos de uso, tudo coisa top, da alta sociedade de Porto Alegre. Tirou a vida da família e a sua própria. Vocês viram. Isso pode ocorrer com qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer hora. Sabe o que é isso? A esperança que se esvaiu. O indivíduo acorda pela manhã e não encontra motivo para viver. Pode estar estacionado na garagem um Volvo 0 quilômetro, uma Ferrari. Então a perseverança produz essa esperança. Aí Paulo vai ser ainda mais clínico, vai mais dentro. Aí ele diz, ora, e essa esperança não confunde. Por que ela não confunde? Porque essa esperança não é vã, porque essa esperança não é algo mitológico, algo abstrato. É abstrata sim, mas não é uma mentira, não é um engodo lá de Brasília dos gabinetes. Por quê? Aí ele vai dizer, olha, porque o amor de Deus, olha bem, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo que nos foi otorgado. Essa esperança, meu irmão, que vai inundar o seu coração, vai encher sua vida para enfrentar todas as problemáticas, se bem que a tribulação está tratando de perseguição, de aperto ao fazer a obra de Deus, mas com certeza ela vai se estender para todas as áreas de sua vida, ela vai servir assim como conforto para você que serve a Deus e está sendo perseguido na universidade, no trabalho, porque está sendo fiel. Essa mesma consolação vai servir também para o diagnóstico de morte, para o desemprego, para em qualquer outra área. O foco não é esse, mas ela vai alcançar também estas outras áreas, porque ela é abrangente. As coisas de Deus é sem medida, recalcada, sacudida e transbordante. É assim as coisas de Deus. Elas não são por medida, por mesquinhez. Eu sempre digo, se pedimos o pão a alguém com manteiga, o indivíduo
Se puder só botar de um lado, bota. Se pedimos a Deus o pão, ele bota manteiga dos dois lados, bota uma salsicha bem bonita e enche de carne e ainda diz, quer mais? Isso é figurado para entendermos o que Deus tem para nós. Então Paulo está dizendo, olha, essa esperança não é mera história de carochinha, ela é uma realidade. Você pode se firmar nela. Aí ele vai continuar nos versículos 7. Vai dizer, no versículo 6. Aí ele vai dizer porque o sentido de confiarmos e de esperarmos por isso que nós aqui estamos esperando, que é a glória vindoura de Cristo. Por quê? Porque Cristo, olha bem, olha o detalhe aqui. Porque Cristo, versículo 6, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Ou seja, quando nós éramos fracos, não tinha força para ir a ele, essa fraqueza significa isso. Não tínhamos nenhuma condição física e espiritual de irmos a ele. Ele nos fortaleceu e depois nos levou até ele. Ele próprio fez tudo isso. Quando éramos ímpios, ele morreu por nós. Nesse estado de degradação anterior, se ele fez isso por nós no estado de degradação, o que ele não fará agora no estado de justificação? Entenderam? Então, se ele, antes de vocês pensarem ou imaginarem qualquer coisa, ele deu a vida por vocês, por que não esperar na promessa dele que um dia virá e restaurará todas as coisas? Dificilmente, aí ele vai dizer aqui um exemplo, que é uma realidade. No versículo 7, dificilmente alguém morreria por um justo, né? Aqui o justo tem aquela pessoa, né, certinha, toda, e que geralmente causa a ojeriza da sociedade, não é verdade? Só quer ser o tal, só quer ser o santão. Isso é um fanático. Geralmente o justo vai causar esse tipo de conceito na sociedade ímpia. Aí ele diz, por esse ninguém morre. Talvez alguém morra pelo um homem bom. No caso, aqui ele quer dizer por uma pessoa, aquela pessoa simpática, aquela pessoa popular, aquela pessoa que entra nas favelas, ajuda, dá carro de leite, faz todos os benefícios que a sociedade está vendo. Ele diz, talvez por um desse, alguém morresse. Alguém se prontificasse, se animasse a morrer. Aí ele, no versículo 8, vai fechar esse tema aqui de por que essa esperança não é vã. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, irmãos, o que esperar? Analise, faça um introspecto, pergunte a você mesmo, o que esperar desse Deus? O que esperar? As palavras ditas lá aos apóstolos, e depois, no momento da sua ascensão, aquelas palavras ditas, foram palavras jogadas ao vento? Foram palavras de um político dos nossos dias, do nosso país? São palavras de homem? Ou palavras de alguém que não só morreu, mas que muito mais, que ao terceiro dia ressuscitou. E que mesmo depois de ressuscitado, ainda passou cerca de 50 dias no meio de homens falhos, pecadores, amedrontados e que não o decepcionaram. Porque Deus a gente não decepciona, viu, gente? A gente decepciona a esposa, os filhos, o marido, o patrão, porque ninguém olha para a gente e vê o exterior, não sabe o que está dentro do coração. Mas como Deus sabe lá dentro do coração de todos nós, nem se preocupe, você nunca vai, nem eu vou decepcionar Deus.
Porque o pior dos males que a gente vier a praticar, ele já sabe. Ele já sabe. Então, se ele te aceitou e me aceitou, não é porque ele foi enganado pelo meu saber falar ou seu saber se pronunciar. Não é porque ele foi enganado pela performance de cada um de nós ou de alguém. Se ele me aceitou e te aceitou, é porque o verdadeiro amor de Deus foi derramado em nossos corações para que fizéssemos parte de sua família e, por fim, reinarmos com Cristo eternamente. Então, é por esse motivo que Paulo aqui vai falar nesses versículos. Olha, essa esperança, depois desse aperto, depois de você ter paciência, depois de você ter experiência, depois de você estar esperançoso, fique grato e mantenha-se esperançoso, porque isso um dia vai ter fim. Isto um dia vai ter fim. Já estamos indo para a conclusão. Quinta declaração. Nós seremos salvos por meio de Cristo. Gente, versículo 9 e 10. Nós seremos salvos? E nós não somos salvos não, irmão? Sim. Mas somos salvos? Não. Que confusão é essa? Vamos ler os versículos e depois vamos. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Logo agora, muito mais. Se antes, porque no versículo anterior, entendam o que ele diz. Se antes vocês sendo peça ruim, longe de Deus, sem nenhum atrativo, só impiedade existia no meio de vocês. Ele morreu por vocês para justificar, para perdoar o pecado, para afastar a ira de Deus de vocês. Muito mais agora que vocês agora foram feitos família dele, né? Fazem parte da família dele, que foram justificados pelo seu sangue, seremos salvos da sua ira. Porque eu quis dizer somos salvos e não. Primeiro, nós fomos salvos sim. Quando Cristo morreu, quando seu sangue foi derramado, nossos pecados foram expiados. Quando ele ressuscitou, nós fomos justificados. Então, no passado, nós já temos os nossos pecados perdoados. Ele já realizou essa paz. Não que só eu era inimigo de Deus. Muita gente pensa isso. Mas espera aí, Deus também era meu inimigo. E eu estava caminhando para a destruição, porque com Deus não se brinca. Nesse conflito entre o homem e Deus, quem vocês acham que vai levar a melhor? Leiam o Salmo 2. O Senhor ri-se dos homens. E outra coisa, viu? Que é romântica, é bonita de se usar, mas que não tem nada a ver com a Bíblia ou com o ensino de Cristo. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Quem disse? A Bíblia diz que Deus já tem o seu arco afiado, entesado, para uma flecha transpassar o coração do ímpio. É isso que a Bíblia diz. Sabe quem Deus ama? Aqueles a quem o seu Filho resgatou. Estes são amados de Deus. E olha que Paulo está falando de uma ira que está por vir. Para quem vai ser essa ira, gente? Para as baleias, coitadas, que já são caçadas? Para as aves do campo? Essa ira vai ser para esse grupo, pastor? Essa ira de Deus que está para ser revelada, que Daniel faz menção lá no seu livro, que Apocalipse, que os profetas, que Jesus, nos capítulos 24 e 25, dá algumas nuances destes acontecimentos futuros. Esta ira, gente, é sobre quem que ela virá?
É sobre quem? Sobre a humanidade. A mesma humanidade formada com o mesmo material genético que existia nos dias de Noé e que só 8 pessoas sobreviveram. É a mesma humanidade. Lá, a diferença deles para nós, eu vou dizer a vocês o que é. É que eles não tinham iPhone. Eles não tinham tecnologia. Eles viviam na idade da pedra. Do fogo. Nem do fogo. Do fogo. Eles já existiam. Do fogo, desculpe. Eles existiam num tempo antigo. Que não tinha energia elétrica. Que não tinha Wi-Fi. Que não tinha internet. A única diferença é essa. Mas mesmo material biológico. Perecem do mesmo jeito afogados. Quem é que hoje sobrevive aqui? Só se for alguém que pratica a apneia, né, que é mergulho sem equipamentos, em alta profundidade, consegue ficar até 6 minutos embaixo d'água. Tem até recorde acima disso. Mas o normal aqui, com 6 minutos, qualquer um aqui já vai estar entrando em colapso dos órgãos por falta de oxigênio no organismo. Então, do jeito que eles foram mortos afogados, nós morremos afogados também. Ninguém criou, ninguém se adaptou a viver como peixe. Então, se lá foi destruída a população quase inteira, só 8 sobraram. E agora? O que irá acontecer? Então, Paulo está dizendo aqui que agora, tendo essa justificação garantida pelo sangue, seremos salvos desta ira. Ou seja, gente, do pecado a gente já foi, certo? Tivemos os nossos pecados perdoados naquele momento, e a partir de então temos uma luta, porque a salvação ela se dá em 3 atos. O perdão dos nossos pecados, isso é imediato, e a aceitação por Cristo, que nos justificou. O terceiro ato é a santificação, que é no dia a dia, que é essa luta que cabe a nós. A tentação é normal que ela venha. Ela vai vir para todo mundo aqui, para todo mundo. Seja em querer uma comida, seja em desejar algo que não deve, enfim, qualquer área. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. É materializar a tentação. Então, enquanto aqui nessa caminhada, nós vivemos afligidos por isso, pela tentação, pela fraqueza da vida, pelas doenças, tudo isso que vocês sabem e que nós temos vivido. Mas vai chegar este dia que tudo isso ficará para trás. Aí sim se dará o terceiro ato da salvação. Versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aí é onde eu quero chegar. Então, naquela manhã, eu digo manhã, porque manhã, geralmente, é um momento do dia muito agradável, né? A gente, quando põe os pés para fora da cama, que vê o dia e aquela coisa gostosa. Então, naquela manhã, seja numa tarde, numa noite, que hora aconteça, mas naquela manhã em que ele vai voltar, em que os mortos que morreram nele vão ressuscitar primeiro, e depois os que estiverem vivos serem ressuscitados igualmente ao corpo dele. Aí não terá mais morte, não terá mais pecado, não terá mais essas misérias todas que nos aflige hoje, porque ali estará fechado a fatura, ali estará concluída toda a obra salvífica do nosso Cristo. Então é nessa expectativa, é olhando para isto que nós devemos caminhar
de cabeça erguida, não jactanciosos, porque nós vamos ver agora no último versículo, não orgulhosos, não cheios de pompa, mas humildes, porque em todo momento o apóstolo deixa bem claro que é Cristo, foi Cristo, quem fez foi Ele, quem pagou foi Ele. Eu não paguei preço de nada, eu não tinha condição de fazer nada, a única coisa que eu tenho condição de fazer é pecar, pecar, pecar. E finalmente, para encerrarmos, versículo 11, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Esse gloriar aqui que Paulo vai concluir, não é aquele gloriar que ele fala no capítulo 2 desse mesmo livro, que os judeus se gabavam por crer em Deus. E tinha em Deus uma propriedade sua. Tem gente que é assim, né? E o que nós temos visto nesse mercado, infelizmente eu vou chamar essa palavra, mercado gospel, em que Deus, Jesus, é utilizado como corretor de imóvel, vendedor de carro, agiota para dar carro ao povo, até para arrumar marido e mulher para as pessoas. Nos gloriar em Deus, gente, que Paulo está dizendo aqui, é exatamente depois de termos lido os versículos anteriores, depois de termos passado nesse checklist que Paulo descreveu aqui, que Paulo nos instruiu aqui, vemos que tudo foi Ele, que foi por o amor dele, que foi derramado em nós pelo Espírito Santo. Não fui eu que cultivei esse amor, não foi o Espírito Santo que derramou em mim este amor. Depois de miseravelmente, humildemente, incapacitadamente, eu reconhecer isso, eu analisar isso, eu entender isso, eu somente dizer como Paulo vai dizer no capítulo 11, lá no final dos versos 36 e diante: ó profundidade das riquezas e da sabedoria de Deus. Eu não sei o versículo todo, quem souber diga. Mas é isso, depois de fazermos toda essa autoanálise e entendermos que não somos nada, que não éramos nada e continuamos não sendo nada, nós vamos explodir numa a palavra teológica, numa doxologia, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Pode continuar, pode pôr os demais. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Oh, aleluia! Então tudo gira em torno dele. Tudo é para ele. Resumindo, aplicação única desse texto, o que nos ensina? Vivamos felizes. Vivamos felizes, porque temos uma promessa certa, que se concretizará no dia certo, na hora certa, e com certeza usufruiremos para toda a eternidade. Que Deus, em meio a toda luta, a toda dificuldade, a toda decepção, nos fortaleça com isto e nos faça crer cada dia mais nesta volta que é iminente e que está às portas. Que Deus nos abençoe.